E aí, galera, tudo bom? Vamos dar início, a mais uma aula, ok, de matemática do nono ano. Vamos continuar com os descritores do SAEP, tá bom? Lembrando que a gente já fizemos um simulado, o segundo simulado, o primeiro com 6 descritores, o segundo com mais 6, e agora a gente vai para o descritor 13, ok? Comigo aqui é um descritorzinho simples também, é bem tranquilo, E vamos lá. Bem, então vamos lá, SAEP Matemática nono ano comigo, Marcelo Oliveira. E vamos ver do que se trata o descritor 13, tá ok? O descritor 13 ele diz o seguinte: resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas. Então a gente vai calcular, no descritor passado a gente calculou o perímetro, e agora a gente vai calcular a área, do que se trata, ver o que se trata e como é que se calcula. É bem simples, bem fácil. Desde lá do sexto ano a gente já vê a questão de área ou superfície, tá certo? Então, vamos lá, área de figura plana, Então, o conceito de área é o seguinte, Área ou superfície de uma figura plana tem a ver com o conceito primitivo de sustensão bidimensional, ou seja, a gente vai calcular uma medida em duas dimensões, bidimensional, tá ok? Então, vamos logo lá, partindo do pressuposto bem simples, Eu quero calcular a área aí, a superfície desse retângulo, tá ok? Então, a área desse retângulo aí, pessoal, eu quero calcular essa área que está pintada de amarelo, Eu quero ver qual é esse espaço que tem aí dentro, ok? Quero ver, Então, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, como a gente vai trabalhar com números, esse número agora tem que ter uma grandeza, Como a gente trabalhou com perímetro, a gente viu que o perímetro poderia vir em centímetro, em metro, poderia vir em quilômetro, talvez. Então, aí também vai ser a mesma coisa, As figuras planas, ela pode estar vindo em milímetro, centímetro, metro, ele tem uma medida, Ele tem uma medida agora, tem unidade, tá certo? Tem unidade, tá ok? Então, para ficar mais fácil agora, eu não vou querer usar centímetro, metro, seguinte, Então, vou fazer o seguinte, vamos dividir primeiro esse retângulo em quadradinhos, Quadradinhos iguais, Vamos dividir ele todo em quadradinhos, Então, eu dividi aqui, Então, eu peguei ele, dividi em quadradinhos, e cada quadradinho desse, pessoal, eu vou chamar ele de uma unidade de área, Então, um quadradinho, uma unidade de área, dois quadradinhos, duas unidades de área, e por aí vai, tá certo? Então, se eu quero calcular a área desse retângulo, eu quero saber quantos quadradinhos, ou seja, quantas unidades de área cabe aí dentro, Eu quero saber quantas unidades de área cabe aí dentro. Então, é muito fácil, É só contar aí, Você em casa aí com o dedinho mesmo pode contar, Então, se eu quero saber quantos cabe aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou seja, nesse retângulo, a área dele é 28 unidades de área, tá ok? Poderia ter mais ou menos, dependendo do tamanho do quadrado, Mas você vai entender onde eu quero chegar, tá certo? Vamos fazer o seguinte, pessoal, para a gente não estar contando aí, dividindo em quadradinho, Não dá para sempre fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, Vamos nomear algumas coisas e vamos, usando a lógica, Vamos deduzir algumas coisas para ficar mais fácil o nosso cálculo, Então, observe o seguinte, Eu vou chamar esse comprimento aí, de altura, tá ok? Então, esse comprimento aqui de lado para cima aqui é a altura, Lembrando que como é um retângulo, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, a gente já viu já, Quando a gente viu os polígonos, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, A altura, pessoal, vou chamar essa altura aqui, eu vou colocar a letra H, A pessoa, mas a altura começa com A, isso. Mas quando eu vou aqui deduzir uma fórmula, veja que eu chamei o A, Eu coloquei a letra A para denominar a área. Se eu colocar outro A aqui para denominar a altura, vai ficar, o aluno vai confundir, certo? Então, geralmente em matemática, a altura ele usa H, Então, tem a letrinha H lá nas fórmulas, ele está se tratando da altura do polígono, tá ok? Ou da figura plana, certo? E eu vou fazer o seguinte, essa aqui de baixo, essa largura aqui, vamos chamar de base, Então, esse comprimento aqui, vamos chamar ele de base, Eu chamei aqui, eu botei a base, pode ser a letra B mesmo, porque não dá para confundir. E aqui eu chamei esse comprimento de altura, tá ok? Aí veja bem, a gente sabe que deu
28, né? E como eu tenho quadradinho em partes iguais, pessoal, para dar 28 é muito simples. Para não estar contando todos os quadradinhos, é só ver o seguinte, ó. Eu vejo quantas colunas eu tenho e multiplico pela quantidade de linhas que eu tenho, né? Então, veja bem, que na base aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 quadradinhos, né? Ou seja, 7 unidades de área. E a altura eu tenho, né? A altura eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, eu tenho 4 filas, cada uma com 7 quadradinhos. Não é isso? Então, em vez de eu estar contando quadradinho por quadradinho, é muito fácil. É só fazer o seguinte, né? Como a área é base vezes altura, né? Vou chamar ela de base vezes altura, é o seguinte. Como a base tem 7 quadradinhos, né? Ou 7 unidades de área, então é só multiplicar a base pela altura, né? Ou seja, para eu calcular a área de qualquer polígono, é só pegar o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura, ok? Lembrando sempre o seguinte, né, que aqui a gente chama de unidade de área, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, 7 centímetros e aqui 4 centímetros, seria 7 centímetros vezes 4 centímetros. Então, como eu tenho centímetro vezes centímetro, daria centímetro ao quadrado, né? Então, a área, quando ela está em centímetro, no final a medida vai ser centímetro ao quadrado, né? Ou seja, um quadrado que tem centímetro por centímetro. A mesma coisa em metro, né? Se eu tivesse aqui 7 metros por 4 metros, daria 28 metros quadrados, né? Então, é isso que vem a questão do metro quadrado, né? Um metro quadrado é um quadrado que ele tem 1 metro de base e 1 metro de altura, né? Porque o quadrado a gente sabe que tem os lados iguais, né? A gente vai tratar disso agora, né? Então, vamos ver aqui, justamente como eu acabei de falar, a área do quadrado, né? Então, eu quero calcular a área do quadrado. Tem uma figura que é um quadrado, e o quadrado a gente sabe o seguinte, pessoal, que o quadrado, ele tem todos os lados iguais, né? Então, o comprimento da base é igual ao comprimento da altura, né? Como eu tenho aqui, que área, né? Partindo do pressuposto de retângulo, a gente sabe que para calcular a área é só fazer base vezes altura. E só que é o seguinte, eu chamei o lado do quadrado de L, né? L de lado, né? Se a altura tem o comprimento L, né, que é uma medida qualquer, a base também tem. Por quê? Porque os lados são iguais. Então, essa base aqui, né, se tiver 5 aqui é 5, se tiver 7 aqui é 7, se tiver 10 aqui é 10, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Né? Como a área é base vezes altura, se eu substituir a base, né, pelo comprimento L e a altura pelo comprimento L, eu vou ter a área L vezes L. Né? E L vezes L, você sabe, né? Como eu tenho uma potência aqui de base 1, de base L e expoente 1, é só repetir a base da multiplicação e somar os expoentes. Né? Então, a área de qualquer quadrado é só pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Né? Por quê? Porque todos os lados têm a mesma medida, tá ok? Então, muito simples, muito fácil. Né? Então, veja agora, eu quero calcular a área de um triângulo, né? Um triângulo, né? Veja bem, se eu pegar, como a gente sabe calcular a área do retângulo e do quadrado, fica mais fácil o seguinte, né? Então, imagine que eu tenho esse quadrado aí, que tem base e tem altura, né? A base é L, a altura é L. Agora, só que eu não quero a área do quadrado, eu vou querer a área do triângulo. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi esse quadrado em 2 triângulos, tá ok? Ó, dividi o quadrado em 2 triângulos, e eu quero calcular a área desse triângulo amarelo aqui, ó. Eu sei que isso tudo aqui é a base, né? Isso aqui é a base, isso aqui tudo em altura. Então, partindo do pressuposto que a área é base vezes altura, se eu colocar aí base vezes altura, a gente sabe que vai ser a área do quadrado todo. Mas eu não quero a área do quadrado todo, eu quero a do triângulo. Mas se você observar, veja bem, para eu dividir isso em 2 triângulos, deu 2 triângulos iguais. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o quadrado, passei a diagonal e dividi em 2 triângulos. Né? Então, é o seguinte, como eu dividi em 2 triângulos e se eu calcular base vezes altura vai dar a área do quadrado todo, ou seja, vai dar a área de 2 triângulos. Mas eu não quero de 2, eu quero de 1. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho aqui base vezes altura é a área de 2 triângulos e eu quero somente de 1, é muito simples, só pegar base vezes altura e fazer o quê? Dividir por 2. Né? Aí eu teria a área de 1 triângulo só. Né? Porque base vezes altura é a área de 2 triângulos, eu quero de 1. Então, só dividir por 2. Né? Então, a área de qualquer triângulo é só você pegar, multiplicar a medida da base vezes a medida da altura, só que eu divido por 2, tá ok? Porque se eu fizer base vezes altura, eu vou estar dando uma medida de um quadrado ou de um retângulo, tá ok? Muito simples, muito fácil,
né? E todas as outras fórmulas baseadas nisso aqui, tá certo? Eu não vou deduzir todas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas outro exemplo aqui bem fácil é o seguinte, por exemplo, a área do trapézio, né? Então, o trapézio aí você sabe que, né, a gente já viu também é, o descritor tratando de polígonos e também a gente falou sobre o trapézio, né? Então, o trapézio é o seguinte, pessoal, ele tem a seguinte componente, né? Ele tem essa base de cima, né? A gente viu que são as bases, tem duas bases, essa base de baixo, né? Eu chamei ela de base maior, né? Até pelo comprimento é maior, e denominei a letrinha B, maiúscula. E a base menor, eu coloquei a letra B minúscula para não confundir, né? É minúscula menor, maiúscula maior. Isso aí é fácil. E a distância entre duas bases, né, é a altura, que é H. Então, para calcular a área daqui, ó, é muito fácil. Não é como se eu pegasse esse trapézio e virasse aqui, completasse um retângulo, né? Aí daria aqui a base maior e aqui de lado ficaria uma base menor. Então, a base toda eu teria que somar as duas, né? Então, a área de um trapézio qualquer é muito fácil. É só somar as duas bases, multiplicar pela altura, né? E dividir por 2, tá certo? Então, a área de qualquer trapézio é base maior mais base menor, essa medida todinha, por isso que eu coloquei em parênteses, multiplico pela altura e divido por 2, tá ok? Muito fácil, muito simples, né? Tem a dedução disso aí, tem a mesma coisa, né? É só eu transformar pegar outro trapézio igual a esse, virar e completar a figura aí, ficaria um retângulo, né? Quando eu calculasse a área do retângulo, ficaria a área do retângulo todo. Então eu divido por 2 para dar a área do trapézio. Muito fácil, certo? E também tem a área do losango, né? Então, no losango a gente sabe que é aquele símbolozinho que tem lá no meio da bandeira brasileira. A gente já viu isso também, tem todos os lados iguais. E ele tem duas diagonais, tá ok? Ele tem a diagonal maior e tem a diagonal menor, tá certo? A diagonal menor é essa figura que vai de um vértice ao outro aqui, esse ponto que vai de um vértice ao outro, né? Essa linha do meio aqui. Eu chamei de diagonal menor como a base menor do trapézio, eu usei a letrinha minúscula. E a diagonal maior é essa diagonal aqui, ó. Tá ok? Pessoal, se eu fechar essa figura, né, se você olhar, tem 4 triângulos. Ou se eu fechar essa figura com triângulos iguais a esse, vai dar um retângulo, só que ele vai ter 8 triângulos, né? Então, se eu tivesse a figura completa com 8 triângulos, a base seria diagonal maior e a altura seria diagonal menor. Porém, eu teria calculando o dobro da área, né? Porque eu teria 8 triângulos. E aí eu quero calcular somente esses 4 triângulos aqui, que é justamente que formam esse losango, né? Então, para calcular a área é muito fácil. É só pegar o comprimento da diagonal maior, multiplicar pelo comprimento da diagonal menor e dividir por 2. Tá ok? Então, isso aí, né? É a área de um losango, né? Também dá para deduzir baseado na área do retângulo, que é base vezes altura. Só que eu não vou deduzir aqui, porque senão vai demorar, né? E agora vamos para o exemplo, pessoal. Esse aqui é um exemplo muito fácil, muito simples, não tem dificuldade nenhuma, né? Ele diz o seguinte, Dona Lilá vai cercar um pedaço retangular, né, do seu quintal para plantar salsinha, né, e outros temperos. A área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é de quanto? Né? Então, ele colocou figura aqui. Né? Eu tenho um retângulo aqui, que eu tenho, né, o comprimento aqui 23, o outro 17, o outro 23, como é um retângulo aqui também é 17. Né? Então, eu quero calcular essa área daqui dentro. Né? Então, a área do retângulo é mais fácil de se calcular. Né? Eu vou colocar aqui para vocês. Né? A área do retângulo. Deixa eu ver isso aqui. A gente sabe. Né? Deixa eu ver só a cor aqui. Tá ok? Para dar para ver direitinho. Então, vou ter o seguinte, né? A gente sabe que a área, né? Deixa eu só botar aqui, vai ser igual, né, a base multiplicado pela altura. Tá ok? Então, não tem dificuldade nenhuma, né? É só fazer aí, ó. Certo? Então, tem o seguinte, né? Eu tenho a base, né? É 23 metros, tá ok? 23, vou colocar aqui 1 metro, multiplicado por 17, que é a altura. Tá ok? Por 17 metros também. Lembrando que se tivesse unidade diferente, a gente teria que converter para deixar tudo na mesma unidade, né? Então aqui é o seguinte, pessoal. A área, certo? Vai dar igual
É o seguinte, pessoal, veja. Quando eu for multiplicar aí, a primeira multiplicação que eu tenho é 7 vezes 3, né? 7 vezes 3 vai dar 21. Tá vendo? 7 vezes 3 vai dar 21. Então, se você olhar nas alternativas aí, pessoal, só tem uma que termina com o número 1, né? Que é justamente a letra A. Então, se você fizer o seguinte, vai dar... né? Se você fizer essa conta aí, 23 vezes 17, não tem complicação não, porque 3 vezes 7 vai dar 1, certo? 7 vezes 2, né, vai dar 14. Então, na da dezena agora, eu vou ter que botar o 23, né? Vou botar o 23, certo? E no final, a gente sabe que vai dar, né, 391, ok? Aí, como eu falei, ó, veja, eu tenho um metro aqui multiplicando metro, né? Então, como é aquele lado que multiplica lado, né? Então, metro multiplicando metro vai dar, certo? Vai dar metros ao quadrado, tá ok? Isso aqui vai dar metro ao quadrado. Por quê? Porque quando eu faço, quando eu multiplico os números, né, na multiplicação de polígono, a gente multiplica número por número e letra por letra. Quando eu multiplicar o número por número, vai dar 391. Quando eu multiplicar metro por metro, vai dar metro quadrado, né? Então, a área que vai ser plantada vai ser justamente 391 metros quadrados, né? Não tem dificuldade nenhuma, muito simples, ok? Muito fácil. E vamos para outro exemplo, ok? Então, aqui agora, ó, o Jardim de Renato tem o formato da figura abaixo, né? Usando como unidade de área o quadradinho, na malha conclui-se que a área da região sombreada é quanto? Né? Eu quero saber a área dessa região sombreada aqui, ó. Aí eu tenho um porém, né? Se você olhar, todas as áreas que a gente reduziu foi polígono, né? E aqui eu tenho uma semicircunferência. Não dá para calcular aí. Mas é o seguinte, pessoal, é só usar um pouco a imaginação. Ó. Veja, se eu pegar essa área aqui, né? Se eu pegar essa área aqui, ó, esse pedaço aqui, né? Se eu pegar esse pedaço aqui, né? E trazer ele para cá, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar justamente encaixado aqui, ó. Estão vendo? Desculpa aqui, deixa eu ver aqui. Ele vai ficar justamente encaixadinho aqui, né? Então, ele vai ficar nessa área aqui, ó. Né? Então, ele cabe certinho aqui, ó. Certo? Então, o que a gente faz? Isso aqui a gente descarta e coloca ele para cá, né? E agora dá para calcular com uma unidade de área, é só fazer o seguinte, né? Dá para contar até, né, de quadradinho em quadradinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então não tem dificuldade nenhuma. Então a área aí vai ser 15, né? Não tem unidade, não deu metro, não deu centímetro, então por isso que é só 15, né? Muito fácil, muito simples, não tenho dificuldade nenhuma. Né? E agora é o seguinte, né? Outro exemplo ali, o piso da entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas duas jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura, e o piso restante será revestido em cerâmica. Né? Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Né? Então, veja que ele tem aqui a entrada do prédio, isso aqui serão as palmeiras, e ele quer saber justamente essa área aqui. Ó. Ele quer saber essa área que está aqui no meio. Né? Pessoal, aí tem várias maneiras de você fazer, tá ok? Tem várias maneiras. E dá a quantidade de metros aí. Então, você pode calcular pela área do trapézio, pode calcular pela área total, tirando esses dois lados aí, daí você tem uma infinidade de questões, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos usar a lógica. Veja, aqui eu tenho... ele está dizendo que aqui tem 2 metros, não é isso? E aqui ele tem
certo? 2 metros. E aqui ele tem 4, né? Porque ele tem 2 metros, tem 1 metro de cada lado, então dá 4 metros. Então esse pedaço aqui todo dá 4. Essa aqui dá 3, né? E essa aqui dá 2. Então eu posso calcular isso pela área do trapézio, pessoal. Como? Veja. Eu faço o seguinte. Vou chamar esse pedaço aqui, né, de base maior. Estão vendo aqui? Base maior. Ok? Deixa eu pintar, botar de vermelho aqui. Deixa eu colocar vermelho aqui. Ok? Base maior. Certo? Esse de cima aqui, vou chamar ele de base menor. E esse 3 aqui, vou chamar de altura. Certo? É a altura entre as duas bases, né? Então a gente sabe que para calcular a área, né? Para a gente calcular a área do trapézio, a gente acabou de ver que é igual a, né, a soma das bases, tá ok? Eu somo as duas bases, multiplico pela altura, né? E eu pego, faço o quê? Divido tudo isso por 2, tá ok? Então é só fazer a medida da base maior, da base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2, né? Então vamos lá. Substituindo os valores aqui, eu tenho o seguinte, tá ok? Substituindo os valores, eu vou ter a base maior, pessoal, é 4. Não é isso porque eu tenho 2 ali, para completar a figura eu tenho mais 2, dá 4. Então vai ser 4. Mais a base menor é 2. Né? Tudo isso multiplicado pela altura, que é a altura 3. E tudo isso dividido por 2. Né? Vamos lá, primeiro resolve o parêntese, não é isso? Primeiro resolve o parêntese. Então 4 mais 2, isso aqui vai dar 6. Né? 6 multiplicado por 3, tudo isso dividido por 2. Né? Então, agora, tanto faz fazer a multiplicação ou divisão, mas se eu fizer a divisão aí, vai dar 3 dividido por 2, né? Então, vai dar um número. Então, faço o seguinte, 3 vezes 6, né? 18, ok? 18 dividido por 2, né? Lembrando, como aqui eu tenho um metro, ó, eu não coloquei metro, não vou colocar somente na resposta final, tá ok? Então, aqui, no final, vai dar 9. Né? Como é metro vezes metro, vai ser metros quadrados. Né? Então, a área dessa figura aí vai dar justamente 9 metros quadrados. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu poderia fazer tudo aqui, eu tirar esse triângulo aqui, daria... se eu multiplicasse aqui, né? 4 vezes 3, a altura daria 12, tá certo? 12. Só que se eu pegar aqui 3 vezes 1 dividido por 2 vai dar 1,5, 3 vezes 1 dividido por 2 também dá 1,5, né? Então ficaria 12 menos 3 se eu tirasse esses dois triângulos aqui, que também daria 9. Então, independente de qual jeito você faça, o resultado é o mesmo, né? Isso é o fantástico da matemática, tá ok? Então, é isso aí. E agora com vocês, pessoal. É muito simples aí, ó. Esse primeiro aí, Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Né? Então, ele tem isso aí, tem essas medidas, e ele quer saber o seguinte, ela precisa saber quanto mede a área da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a quanto, né, pessoal? Então, uma dica que eu deixo aqui para você é o seguinte, é só você fazer as 3 áreas diferentes, tá vendo? Tem essa área e essa aqui, que é um triângulo, né? Aqui é 2 metros, aqui é 2 metros, aqui é 3, então você multiplica, não tem uma fórmula para calcular, né, essa área de uma vez só, né, inteira. Então, você divide ela em 3 partes, calcula cada uma e depois soma, e vai dar o resultado, né? Então, essa é a dica, tá ok? O segundo é muito simples, né? A ilustração abaixo, o quadrado sombreado representa uma unidade de área. A área da figura desenhada mede quanto? Ele quer saber se cada um aqui mede uma unidade de área, ele quer saber qual é a área dessa figura aqui sombreada, tá certo? Então, é só você, cada um desses aqui vale um quadradinho, ok? Vale uma unidade de área, cada quadradinho vale uma unidade de área, tá ok? Então é só botar aí, né? Isso aí também, né, pessoal? Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz representa abaixo é igual a quanto, né? Então,
Quantos quadradinhos tem esse nome aí? Né? Cada quadradinho é uma unidade, né? Quantos quadradinhos? Então é muito fácil, né? E o outro. Veja o desenho abaixo que representa a planta baixa da construção que Francisco vai fazer, né? Então ele tem aí, né, a planta da casa aqui, ó, tá a legenda aqui, tem o 2 da garagem, tem o 3 da piscina. Nesse desenho, cada quadradinho corresponde a 10 metros quadrados. Qual a área total a ser ocupada pela construção? Casa, piscina e garagem, né? Lembrando que cada quadradinho vale 10 metros quadrados, tá certo? Então você conta os quadradinhos aí e muito fácil, né? E o quinto é o seguinte, a Adriana decidiu colocar carpete em seu consultório, né? Que mede 4,5 por 3,5. O preço do metro quadrado do carpete é de R$ 14. Quanto a Adriana vai pagar, né? Então ela quer saber quanto é que ela quer colocar de carpete, você mede a área e cada metro quadrado equivale a R$ 14. Então é só você no final fazer a conta aí e saber quanto deu, né? Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí, certo? Muito simples, muito fácil. Eu espero todas as respostas, né? Só as alternativas, tá bem, pessoal? E tá muito simples, muito fácil. E aguardo vocês na próxima, tá bem? Fiquem com Deus e aquele abraço, tá certo?